Eu vou tentar ser rápida, tal como pediu, e, digamos, ir direta a um ponto sem grandes preâmbulos, que é o seguinte, que é aquilo que eu penso que podem ser propostas de investigação e que são campos onde vale a pena trabalhar. Eu vou desde já pedir desculpa por não poder fazer nenhuma apreciação sobre o dia de ontem, porque infelizmente não pude estar cá, com grande pena minha pelo que vi hoje. Realmente hoje pareceu-me que todas as contribuições foram efetivamente muito interessantes e este formato de workshop, seja lá podemos mudar-lhe o nome se quisermos, mas este formato em que as pessoas apresentam alguma coisa ou que investigaram e que lhes causa, digamos que traz problemas de investigação ainda, que não é digamos que não é a apresentação de uma coisa que esteja absolutamente concluída, mas que está em aberto, me parece sempre um tipo de seminário muito interessante. Eu vou então, e até porque somos vários e portanto cada um de nós dirá certamente coisas diferentes, eu vou referir-me sobretudo a esta última mesa que tivemos, que aliás foi aquela que não houve debate, e portanto se alguém quiser depois interpelar-me ou comentar as minhas palavras, eu julgo que pode estar perfeitamente à vontade, justamente porque tratou uma questão que me parece a mim essencial e que depois está ligada a uma outra que tratarei a seguir. Portanto, só vou falar de dois pontos e vou tentar ser sintética. Bom, em relação à questão da evangelização que nós tivemos a falar mais ou menos globalmente nesta última mesa, embora, digamos, a evangelização tenha estado bastante centrada nos jesuítas, e isso leva-me imediatamente ao meu primeiro ponto, que eu acho que é um programa de investigação que ainda está por fazer, embora tenha havido já uma ou outra contribuição, é justamente o papel das outras ordens religiosas que não os jesuítas nos territórios da evangelização, sejam eles ao Ocidente ou a Oriente. É claro que nós sabemos, por exemplo, que em relação à Índia já há trabalhos, basta pensar na Barreto Xavier e noutros trabalhos, já há uma parte, digamos assim, está mais ou menos coberta em relação a questões de evangelização. Também já há alguma coisa em relação à China e ao Japão para outras ordens que não os jesuítas, porque eu estou-me a referir a trabalhos que não tratem apenas dos jesuítas, portanto, neste caso até estava a falar particularmente de franciscanos, em relação à Barreto Xavier, particularmente do papel dos franciscanos. Mas em relação ao Brasil, eu acho que também valeria a pena, isto não quer dizer que, como eu disse, não existam já trabalhos que trataram dessas questões, por exemplo, em relação aos franciscanos, da Adelina Amorim, mas eu creio que há ainda alguma coisa que fazer, ou talvez muita coisa que fazer, em relação ao papel das outras ordens religiosas que não os franciscanos. Que não os budistas, perdão. Eu dou um exemplo, eu dei o exemplo dos franciscanos, mas podia dar o exemplo dos carmelitas, que tiveram também um papel muito atuante no Brasil e que tiveram até um papel de mais disputa com os jesuítas do que propriamente os franciscanos. Porque tinham programas de evangelização, que eram os seus programas de evangelização, que nem sempre coincidiam, ou na maioria das vezes não coincidiam com o programa dos jesuítas. Eu vou dar apenas um pequeno apontamento só para dar uma ideia daquilo que eu estou a dizer. Se pensar, por exemplo, no Padre António Vieira e nos problemas que ele teve no Maranhão e quando, digamos, foi expulso e todas aquelas questões, as crónicas mostram muitas vezes que muita da oposição ao Padre António Vieira ou às suas estratégias de evangelização, que ele foi mudando também, não vinham apenas dos colonos, mas vinham também dos carmelitas, alguns identificados, perfeitamente identificados. Portanto, valia a pena, essa era uma pista de investigação que eu acho que valia a pena seguir e que enriqueceria seguramente o estudo que se faz sobre a evangelização no Brasil. Portanto, este é apenas um caminho, só para dar um exemplo, mas variadíssimos podem ser seguidos nessa área. Em relação aos franciscanos, por exemplo, que estiveram no Brasil já no século XVI, portanto chegaram ao Brasil
cedo, e nós sabemos também que a historiografia jesuíta, para o bem e para o mal, nós estamos agora a pôr em causa esses objetivos, praticamente obliterou, digamos assim, a presença das outras ordens religiosas, quer dizer, passou um pano, digamos assim, pela presença, como se a evangelização do Brasil fosse uma tarefa da Companhia de Jesus. Isso vê-se muito bem nas crónicas. Por isso mesmo é que eu acho que valia a pena regressar aos textos também. Porque muitas vezes há crónicas que estão manuscritas, que valia a pena reler, que valia a pena estudar, para que estas questões possam ser repostas e para que nós não conheçamos apenas uma dimensão da questão, embora toda a gente reconheça que, evidentemente, a posição dos jesuítas e o trabalho que fizeram é absolutamente hegemónico. Por outro lado, talvez valesse a pena ver, dentro da própria Companhia de Jesus, como as estratégias também são, de vez em quando, muito complicadas e criam muitos problemas dentro da própria companhia. Para pensar num exemplo só, um exemplo pequenino, eu limito-me a dar pequeninos exemplos que podem servir como focos de luz para iluminar este caminho que eu estou a propor, basta pensar, por exemplo, que no século XVII as estratégias do Padre António Vieira se, digamos, confrontam com as estratégias do Padre Simão de Vasconcelos, que foi provincial e que é o autor da crónica, publicada em 1663, 1663, digamos que é uma revisão bem feita, apesar de ter sido criticada na altura por muitos aspectos, da presença dos jesuítas no Brasil. E, para além do Simão de Vasconcelos, por exemplo, do Alexandre de Gusmão, um bocadinho posterior, digamos, os três têm perspectivas diferentes sobre a mesma questão. E essas perspectivas não foram pacíficas. Houve discussões, houve, digamos, muitos pontos de vista dentro da própria companhia, inclusivamente quando vinham os visitadores italianos, quando vieram os visitadores italianos, o De Magistris e outros, a questão não era simples. Portanto, eu propunha estes caminhos em relação à evangelização do Brasil, estes caminhos que eu acho que estão ainda por trilhar e que valeria a pena trilhar. Vou aproveitar para fazer aqui uma pequenina alusão, aliás, já falei com a Mariana lá fora, para dizer, porque acho que estas questões também podem ser debatidas em conjunto, que não sei se ganha muito em comparar a evangelização da China e do Japão com a evangelização do Brasil. Porque essa evangelização, do meu ponto de vista, foi sempre sentida como sendo profundamente diversa. Porque havia sempre a ideia de que a China e o Japão tinham civilizações milenares, digamos, e aliás basta olhar para a produção escrita para ver que muitos dos jesuítas se extasiavam, e não apenas eles, perante o que eles apelidavam a grandeza da civilização japonesa e chinesa. Em relação a São Francisco Xavier, eu gostaria de dizer também que a atração de São Francisco Xavier pelo Japão passou sobretudo por uma razão. O que ele queria era evangelizar a China. O que se dizia, e ele próprio diz numa carta, é que o Japão lhe parecia mais fácil, e se o Japão fosse evangelizado, provavelmente a China iria entrar. Agora, a China era a atração da Europa, naquela altura, porque a China tinha, além do mais, atrás de si, uma espécie de construção do conhecimento da Europa sobre a China que já vinha desde o século XIV. E, nesse sentido, a China era efetivamente um ponto de extrema atração, sobretudo uma civilização que a maioria dos missionários, digamos assim, admiravam. O mesmo acontecia com o Japão, e também vou dar só um exemplo pequenino. Basta pensar no Padre Freud, na história do Japão, no tratado das diferenças entre os costumes dos europeus e dos japões, em que ele compara os dois e em que normalmente os japões não saem desfavorecidos. E também, só para dar outro exemplo em relação à China, o Tratado das Coisas da China, do dominicano Frei Gaspar da Cruz, de 1569-1570, a edição que temos é de 1570, que não devia ser uma coisa relativamente pequena, que está editada em mais de uma edição agora, e que mostra bem a admiração
que ele próprio e os textos nos quais ele se baseia, porque ele não fala só pela experiência, fala também de outros textos que leu, a mesma técnica que o fenómeno também usou, e a admiração que tinham pela civilização chinesa, pela porcelana, pelo papel, por isto, por aquilo. Enquanto que em relação ao Brasil, e eu acho que isso tem o seu reflexo, e a opinião pode ser polémica, mas também estamos aqui para isso. Por isso é que o Brasil não conseguiu santos na evangelização. Por mais que tentasse com as causas do Nóbrega e do Anchieta, e não tentaram pouco, a gente sabe, não é? Não. Enquanto o Simão de Vasconcelos passa capítulos a tentar comparar o Nóbrega com o Apóstolo do Oriente, como ele diz, com o São Francisco Xavier, capítulos. Tentar fazer uma comparação com a ação, etc., uma espécie de postulado para a causa da beatificação e depois da canonização. Não passa. Agora, porquê? Eu penso que a razão, para além do poder espanhol na altura na corte, em Roma, porque isto passa-se ao longo do século XVII e nós não podemos ignorar que, por exemplo, quando São Francisco Xavier é canonizado, também são uma série de santos de origem espanhola, o Santo Inácio de Loyola e a Santa Teresa d'Ávila, e digamos, o único que não é espanhol que é canonizado na altura é o São Filipe Neri. Já tinha sido canonizada a nossa Rainha Santa Isabel, mas era aragonesa, de origem. Portanto, o poder espanhol tem que se ter em conta, nas causas, pelo menos nessa altura, eu acho que é uma razão que explica, mas também haverá que ter em conta, julgo eu, uma espécie de representação de que a evangelização do Oriente era, de certa forma, superior à feita no Brasil. Por razões que já foram, hoje à tarde, até muito abordadas. Isto é só uma pista polémica, mas que eu acho que tem alguma razão de ser, que penso que vale a pena ser estudada e que vale a pena ser desenvolvida. Claro que eu estou a referir-me à segunda metade do século XVI e ao século XVII só, mas acho que vale a pena pegar nessas questões. Não é por acaso que isso acontece. Não é por acaso que as causas do Nóbrega e do Anchieta se arrastam. E essa é uma questão que nós temos que ter em conta e que encarar de frente. É claro que o que se disse, há outra dimensão que também vale a pena ter em conta. É a ideia de que, efetivamente, o Brasil, tal como era o mundo novo. E no caso do Padre António Vieira, esta ideia do novo mundo também é uma ideia milenarista. Portanto, a ideia de que os índios eram realmente cineregias, portanto, os três exatamente cinerei, portanto, essa ideia, mas a ideia também de que eles eram provavelmente o futuro, o mundo novo, aquele que estava para vir. Nós não podemos esquecer as ideias milenaristas no século XVII, porque elas continuam a fazer o seu caminho, e no Brasil também fazem. Pronto, esta era outra pista. E agora a terceira pista, já me calo, era a necessidade que eu julgo que ainda há para nós podermos falar com conhecimento de causa, do conhecimento direto da historiografia religiosa. Eu acho que nós ainda conhecemos mal a historiografia religiosa. Claro que digo-me, eu concordo naturalmente, que cada crónica faz a apologia da sua ordem, faz a apologia dos seus santos, ou digamos daqueles cuja vida é tida como vida exemplar. E claro que nós sabemos que naturalmente cada crónica tem um objetivo de criar uma certa identidade, aqueles que são homens e mulheres exemplares em virtude nas crónicas franciscanas não têm exatamente o mesmo perfil daqueles que são homens e mulheres exemplares em virtude nas crónicas carmelitas ou nas crónicas jesuítas. Portanto, a representação não é exatamente a mesma. O que significa que, sobretudo no século XVII, mas ainda depois, mas sobretudo no século XVII, há a tentativa efetivamente de criar um perfil de identidade de cada ordem. E as crónicas contribuem muito para isso, e por isso têm muita importância. Eu acho que não devíamos desvalorizá-las
devíamos tentar publicar aquelas que estão manuscritas, e são muitas, estudá-las. Enfim, é um apelo que eu deixo a quem é bem mais novo e que tem o caminho todo à frente, e com o agradecimento a tudo o que disseram hoje, que eu ouvi durante o dia, e que espero que toda esta gente que está aqui na minha frente possa, de muitas formas, seguir estes caminhos, porque há muita coisa ainda por fazer. Muita coisa por fazer. E antes de terminar, só vou, porque não quero deixar de... É um pequenino pormenor que não tem grande importância, mas que eu acho que, digamos que eu queria deixar claro. Há pouco, quando, eu agora esqueci-me do nome, falou em último lugar, Norberto. É Norberto ou Roberto? Roberto. Pronto. Quando o Roberto falou da criação da Companhia de Jesus e falou daquela questão digamos, dos objetivos da missionação, recorda-se que fez aquele tema. Eu acho que há uma coisa que às vezes nós esquecemos nos jesuítas e que devemos ter em conta. É que no início, não quer dizer que isso não estivesse presente, mas no início mesmo, naqueles textos de Santo Inácio e dos seus companheiros, o que estava mais em causa era a missionação de interiores, era a Europa, eram os índios de cá, eles diziam. Havia as índias de cá e as índias de lá. E as que estavam em causa naquele momento, quando a Companhia de Jesus se forma, são as de cá, são as índias de cá. São os calvinistas, são os luteranos, é a questão, a fratura da Europa. É a Europa que está a fraturar. E foi para isso, e foi esse o objetivo fundamental. Preparar gente que tivesse, digamos, que dominasse bem a arte da controvérsia, que conhecesse muito bem a Sagrada Escritura, os comentários, os padres, etc., e que fosse capaz de missionar na Europa, nestas índias de cá. Era só isso. Vou passar aqui a palavra. Então eu vou começar por pegar em 3 pontos que não têm nada a ver com o que eu vou dizer, mas com o que a Zulmira acabou de dizer, porque eu acho que é importante reforçar. Primeiro, o problema do papel e do peso da Cúria. Nós temos pouco conhecimento desse peso e na atuação, quer no continente, Europa, Portugal, quer no Brasil, quer no Oriente. Mais, temos pouco trabalho, a Fernanda sabe mais disso que eu, mas temos pouco trabalho sob a lógica do padroado, da propaganda fidei, toda essa articulação nós temos que clarificar. É uma situação de história institucional religiosa, mas que precisa de trabalhos de fundo, possivelmente muito aborrecidos para quem não gosta, mas para quem gosta devem ser muito lindos. Portanto, voltem a fazer. Agora, vale a pena e tem que ser feito. Tem que se perceber essas lógicas de poder. Depois, por outro lado, estes poderes da Cúria são evidentes. Apenas uma deu aqui 2 ou 3 casos de santificações de geografia plena, mas há outros, basta pensar nos bispos. Os bispos, que no fim de contas estão por trás da missão e da catequese, o Carlos Borromeu é imediato, o Ribadeneira é imediato, são o mártires de quem eles copiaram o catecismo, não chegou lá. Não é? Portanto, há aqui uma lógica de poder claríssima que é denotada nos próximos comunistas. Os homens que estão por dentro, a corporação frente, dão conta disso. O padre português que falou e que disse e que apresentou, e no fim de contas, quem aparece é o catecismo, e o catecismo do São Carlos Borromeu, que no fim de contas é uma cópia do que estava já em prática pelo Bartolomeu dos Matos. Portanto, isto tudo tem que se perceber em termos de lógicas e que tem que ter a ver com este aspecto. Por outro lado, em relação aos jesuítas, foram aqui muito falados e tem que se perceber, os jesuítas quando começam, são uma ordem claramente de observância mística. São mais místicos que outra coisa. A proposta que está nos exercícios espirituais é um exercício de construção mística, com base na obediência, no conceito de obediência, clarissimamente. O João de Lomont já o disse há muito tempo, mas isso tem consequências. Tem consequências com esta lógica toda das missões internas e depois da exportação do modelo de missionação para as diferentes áreas. Portanto, isso é fundamental que se perceba e fundamental que esteja por trás. Não é por acaso que Santa Teresa d'Ávila, estava ali ao lado a ser falada, Santa Teresa d'Ávila recomenda que os confessores das suas senhoras reformadas, das suas observantes, sejam sempre jesuítas, porque dominam a teologia, porque estão atualizados, digamos. Portanto, aqui isso é importantíssimo.
Quanto às crónicas, eu não falo das crónicas porque é um projeto que eu tenho na cabeça há muito tempo. É uma coisa, aliás, a Lumira sabe já quando foi do programa. Eu acho que as crónicas nós devíamos pôr-lhes mão na massa. Elas têm que ser todas postas, os textos online, e depois ser uma plataforma aberta de anotação, em que nós, haver uma comissão científica, e vamos sistematicamente anotando. Não nos podemos começar a fazer, agora vamos fazer as notas todas. Ninguém tem tempo para isso. Agora podemos ir anotando sistematicamente. Podia ser um projeto. Um projeto, especialmente interuniversitário, mas era fundamental um grande corpo de das crónicas monásticas, com todas as suas variações. Era fundamental, há muito tempo que andamos a dizer isso. A Comissão dos Descobrimentos tentou fazê-lo, foi o professor José Adriano, aliás, que começou com esse projeto, ainda no tempo da impressão, claro que as coisas eram muito mais demoradas, mas vale a pena retomar e ter sempre, anexar às crónicas toda a documentação que as contradiz ou que as confirma. Portanto, nós podemos fazer todo esse caminho, acho que era fundamental. Agora, o que eu tinha para dizer, isto não era para eu dizer, estava anónimo. Ora bem, eu queria fazer 3 ou 4 afirmações. A primeira tinha a ver com algumas das minhas intervenções, e eu não vou falar muito de casos, porque fui falando a pouco e pouco, e portanto não queria repetir-me. Primeiro, problemas de métodos, de conceitos e de vocabulário e de objeto. Os métodos, em alguns casos, não foram claros, claramente, ou seja, uma coisa é pegar na documentação, somá-la e dizer o que lá está, outra coisa é fazer umas leituras historiográficas e importar modelos e aplicar a um corpo documental que se conhece mais ou menos. Eu acho que devíamos, definindo melhor os objetos, encontrar metodologias que estão mais próximas da história do religioso, que entroncam e podem recuperar lógicas das antropologias, das etnografias, da sociologia religiosa, da história da arte, e encontrarmos, talvez não métodos próprios, mas métodos convergentes no nosso objeto. E devíamos ter o cuidado de os expressar. Isso dá-nos uma garantia, enquanto investigadores, de uma autonomia de saber que nos faz diferenciados dos da história económica, dos da história institucional, e porque temos um objeto próprio. E isso é muito importante. Porque o objeto é um objeto, sobretudo nesta parte da história moderna, penetrante em termos sociais. Nós vamos desde o cotidiano até ao mundo intelectual das universidades. Mas isso é um problema de diversidade do objeto, ou de amplitude. Mas era muito importante que os métodos fossem pensados. Os conceitos e o vocabulário. Os dois problemas, eu fui tocando em alguns casos, mas vimos aqui o vocabulário mal aplicado, porque não dominamos todos as lógicas do vocabulário canónico, as lógicas do vocabulário teológico, e depois a conceptualização dali nascida. Nós temos uma tendência muito rápida a ler a documentação e transformar em conceito. E depois nem operatório é na maior parte dos casos. Portanto, nós temos que ter cuidado, e há alguns clássicos que têm que ser revisitados. Ou seja, não podemos falar da mística sem ler com muita calma ao certo, não podemos falar das formas sem aglutinar completamente o de Lumô, não podemos, ou seja, há uma série, não temos que ter medo dessas lógicas, e era por isso que eu dizia num segundo, ainda neste ponto, que parece-me que neste momento, até pensando que temos pouco dinheiro, estes momentos são muito bons, não vamos fazer tanta coisa, vamos pensar mais. O que é que devemos de fazer tanta coisa? Publicar tantos livros, tantos artigos. Vamos pensar mais. E este pensar mais significa, em muitos casos, ler o que já foi feito. O Serafim Leite. Qual de nós é que conhece bem o Serafim Leite? Quem é que leu? Eu também não conheço mal, mas podemos conhecer. Mas no sentido é um exemplo, ou seja, são aqueles clássicos, não é? O Simão de Lides, ou seja, lermos a pintura, ou seja, reler as lógicas clássicas, os estudos de fundo, se quisermos. Por outro lado, dos objetos. Eu tenho uma grande batalha há muitos anos pelos objetos e vou continuar a tê-la, ainda vou voltar a eles, mas era preciso encontrarmos os objetos para a história do religioso. Os objetos são desde o objeto documento. O documento é um objeto que o historiador transforma, mas não é mais do que um objeto, é inerte. E depois, por outro lado, o objeto enquanto uma variação. Portanto, uma variação que pode ir desta lógica que o Fernando falava, de um ex voto até ao tal documento, ao regimento, ao texto não sei de quem. Tudo bem. Encerro esta primeira parte. Segundo aspecto. Problema ainda dos conceitos. Eu gostava muito que nós, a Zulmira agora falou de evangelização. Nós falámos de missionação. Falámos de catequese. Falámos de missão. E porquê é que não falamos de fidelização? Temos um medo dos termos terríveis.
e quando no fim de contas o que nós estamos aqui a assistir são mecanismos de poder, claramente, de fidelização de populações, em que o fazem tão bem com o religioso. E mais ainda, não podemos ter medo de uma coisa que eu tenho muita pena, mas temos que o dizer. A missionação é europocêntrica. Não queiram fazê-lo ao contrário. É daqui para lá. Portanto, temos que pensar no sentido europocêntrico. A Europa estava a civilizar, estava a fidelizar, tinha um conceito de civilização definido, ou mal definido ou bem, se não nos interessa, mas não era um problema de vamos lá, não é multiculturalismo, não é esta a lógica. Há modelos exportados, nós estamos a exportar modelos de poder. Nós, Europa cristocêntrica romana. Não é? Porque quando chegamos às missões do final do século XVIII e XIX, dos luteranos ou dos calvinistas, são diferentes. Que nós não comparamos normalmente. Temos, por exemplo, se calhar que aproveitar as próximas comemorações de Lutero, em 16 e 17, para fazermos um pouco esse exercício, para podermos pensar nessa lógica. Já sabemos que em 2016, no Seminário de História Moderna, o tema será exatamente as reformas antecedendo o 17, portanto, para podermos preparar-nos melhor. Portanto, é preciso pensar esses campos. Depois, mais ainda, o problema das lógicas da história intelectual do religioso. Há uma história do religioso, há uma história religiosa e há uma história intelectual do religioso. E muitas vezes aqui ou confundimos ou usamos ao mesmo nível a documentação das práticas cotidianas e a documentação intelectualizada. E por isso mesmo andamos aqui à pancadaria entre Jacobeus e o padre António Vieira, abraço ao Studior e os colégios as academias e os frades académicos, e são tudo níveis diferenciados. A mesma coisa, mas diferenciada. E isto tem por trás falta de definição do objeto, falta de cuidado das metodologias. E portanto aqui temos que ter cuidado, porque não é a mesma coisa a história de um bispo, do seu bispado e das suas articulações, ou a lógica dos familiares que estão inscritos de outra maneira no terreno, ou eu. Fernanda, eu sei que tu vais falar. Mas isto só é uma preocupação que tem mais. Por fim, voltava ao objeto. Exatamente porque se há esta história intelectual do religioso e esta lógica de gente que tem pensamento mais ou menos constituído, mais ou menos elaborado, mais ou menos recuperado, há também práticas do objeto no religioso, que nós discutimos pouco e utilizamos pouco. Não houve nenhuma comunicação que usasse documentos que não fossem documentos inscritos, e se possível manuscritos. Porque temos medo dos ex-votos e não sabemos interpretar. Porque temos medo da pintura e não vamos lá. Porque temos medo dos guiões das procissões e dos pendões das procissões, e por ali esquecemos as irmandades que estão por trás. Porque temos medo... Isto não pode ser. Temos medo da imaginária das igrejas. O Zé Pedro dizia ontem de manhã, fui às igrejas todas de Viseu. Nós temos que ir ver o que é que está. E neste momento até temos que ir ver sobretudo o que está nas sacristías. Porque o que está normalmente nas igrejas são assim umas imagens de lambidas pós-Vaticano, e o que nos interessa a nós é o que está nas sacristías, que eles acham que é o velho e que não interessa. Isso aí nós é que nos interessa. E ver como é que, por exemplo, com todas as normas tridentinas, sucessivamente as constituições a mandar por fora isto e a Nossa Senhora do Ó e isto, aquilo e o outro, e no fim de contas nós vamos encontrá-las muitas vezes ainda em muitas igrejas, em muitas capelas, em muitas ermidinhas que dão direito a romarias, e vamos entroncar aí exatamente nesses objetos litúrgicos, antropológicos, que nos obrigam a encontrar uma arqueologia dos resíduos do religioso. Há que fazer arqueologia do religioso, no verdadeiro sentido da palavra, estratigráfica. Nós estamos a trabalhar com camadas temporais e quase todas elas têm objetos associados. Os objetos de culto do século XV e XVI não são os XVII e XVIII. Os objetos do oratório jansenista em Casa dos Nobres não são os objetos de uma capela ou de uma igreja, de uma colegiada. Não são. Temos que descortinar isso. E isso consegue-se. Há inventários, há levantamentos, há os próprios objetos. Portanto, há que cruzar aqui e perder um pouco o medo a essas dinâmicas e ir um pouco do edificado do religioso, aqueles que dão origem a reformas como a da Sé do Salvador, portanto, ir do edificado construído até aos ex-votos que estão lá perdidos, ou, por exemplo, que estão em Unida, que tem uma coleção notável de ex-votos. Não é? Portanto, isto era que preocupava.
Para voltarmos sempre a um conceito, também é aquele que me atrai mais neste momento, que é a interpretação das artes sociais e humanas, que é o conceito dos arquitetos paisagistas de paisagem. Já vai o tempo do território, já passou, os homens já passaram, do Gobert, agora temos que pôr os homens no território e temos que encontrar paisagens. E é por isso que a paisagem do Japão não é comparável com a paisagem do Brasil. Porque os homens, o espaço, não são as mesmas, não é possível comparar o que não é comparável. Temos que encontrar técnicas novas, não de fazer comparação, mas de criar analogias, justaposições, diferenciações, e isso tudo será muito mais rico se distanciarmos os discursos de comunicação que os documentos nos dão para chegarmos ao século XV até ao século XVIII. Muito obrigado. Fica difícil. Depois de 5 minutos. Olha, Eu conto. já chega. Já chega. Depois de uma intervenção, de duas intervenções, como a de Zulmira e a de Antônio Camões Gouveia, fica difícil me estender aqui. Eu queria, portanto, justamente para não chover no molhado, estou de acordo com as observações de ambos. Eu queria tentar buscar um outro ponto agora de observação, talvez sem me desligar do que produzimos aqui nesses 2 dias, mas pensando de forma mais, talvez um pouco mais geral, fazendo uma ponte com o que o Zé Pedro Paiva fez aqui nas suas glosas iniciais. Então, a primeira questão que eu me coloco é sobre... Bom, claro que eu me felicito ao ver numa jornada como esta, a diversidade de objetos, ainda que, por vezes, como diz o Antônio Camões Gouveia, não muito bem definidos aqui e acolá, mas há uma diversidade de pesquisas e objetos que é notória e é salutar. Mas há outros tantos domínios da história religiosa, outros tantos objetos que talvez merecessem um pouco mais da nossa atenção. Por exemplo, a partir de um ponto de vista que eu neste caso vou chamar brasileiro, mais ao sul do Equador, é necessário abrir as fronteiras de nossa história religiosa a uma visão que vá além do cristianismo. O contato efetivo com estes outros povos, sejam eles os ameríndios, sejam eles os africanos, e como é que se faz? Como nasce uma nova percepção e como é a prática dessa nova religião? Como fazer o casamento entre cristianismo e escravidão funcionar tão bem? A ponto de podermos falar de um cristianismo escravista no Atlântico Sul. Eu acho que aqui é um ponto de entrada ao qual a gente não deve se furtar. Penso que meus colegas que estudam o século XIX estão bem mais avançados nesse sentido do que nós, que estudamos do século XVI ao século XVIII. E precisamos realmente avançar um pouco mais em nossas leituras acerca disso. Pessoalmente tenho feito um esforço nos últimos anos para olhar para o campo de uma igreja diocesana. Neste caso tem muito a ver com a própria história da América Portuguesa, por conta de ser uma história que é calcada, uma história da igreja, uma história religiosa, mas uma história da igreja calcada sobre a imagem de ordens religiosas que moldam esse cristianismo. Ora, não me parece ser a visão mais correta que possamos ter. Ainda que, durante muito tempo, possamos pensar a América Portuguesa como uma terra de missão,
desde a primeira formação dos núcleos urbanos e a instauração do aparelho institucional eclesiástico diocesano. Aliás, nisso as provocações do professor Saul Antônio Gomes foram magníficas na sessão que tivemos ontem. Estão lá esses mecanismos dessa igreja diocesana. As instituições estão lá e funcionam. E desde o século XVI. Justiça eclesiástica está lá. Embora a documentação, como você sabe, Jaime, não está. Mas aqui e acolá encontramos pistas que mostram esta ação. E seja através do bispo do Brasil, no tempo em que só havia o bispado da Bahia, o bispado do Brasil, seja através daquele administrador eclesiástico com poder quase episcopal que estava no Rio de Janeiro. Que aí já é uma outra pista interessante para abrir um pouco, e nisso me dá a oportunidade de entrar no outro ponto que eu queria abordar aqui nessa breve intervenção. Essa figura do administrador eclesiástico que nós convencionamos chamar lá de prelados, de prelazia do Rio de Janeiro, na verdade esse nome prelazia vem depois, porque primeiramente é a administração eclesiástica. E aquilo dali fornece, na verdade, um modelo para todo o Império Português. A primeira administração eclesiástica, a primeira bula papal, com os termos do que era o poder daquele administrador, é dado em 1555 para a administração eclesiástica do Rio de Janeiro. Depois a gente vai ter em Moçambique, vamos ter para o Oriente, praticamente a mesma bula. Mudam os nomes, mas não mudam os poderes que lhes são concedidos. É entrar numa lógica, portanto, e aqui é isso que eu queria dizer, que me permite dar uma entrada, e digo isso sobretudo, menos talvez aos meus colegas de cá, dessa margem de cá do Atlântico, e mais aos meus colegas da margem de lá do Atlântico. Isso dá uma ideia da necessidade de nós, brasileiros, abrirmos um pouco a visão e tentarmos nos entender como parte, sobretudo quando estudamos a história moderna, seja ela religiosa ou outra, como parte de um império maior. Comparando o que é comparável, evidentemente. O certo é que fazemos parte de algo maior. E quase sempre parece que temos, por causa talvez dessas dimensões continentais que tem no nosso país, parecemos esquecer, parecemos isolados. Algumas obras, é claro, como penso aqui no Luiz Felipe Alencastro, dão uma abertura, no mínimo, ao Atlântico. No mínimo ao Atlântico. Pois eu penso que devemos fazer mais. Devemos abrir mais e nos interessar mais por uma história que não seja somente a nossa. Nós podemos também fazer parte, ser construtores de uma história do Império, desse Império Português. E com isso eu já chego à minha última glosa. Com isso já chego à minha última glosa, que é justamente a de dizer, penso que temos que pensar do modo como Saramago fez na Jangada de Pedra, numa aproximação cada vez maior entre esta margem e a outra do Atlântico. Penso que devemos tentar romper os laços dessa historiografia nacional que faz tanto mal. Talvez pudéssemos pensar numa historiografia lusófona, da lusofonia, em que somos diferentes, mas podemos fazer valer um pensamento historiográfico convergente, ainda mais num tempo de tanta facilidade de comunicação. Penso que temos hoje muito mais, mas muito mais em comum do que diferenças. Obrigado.